Muito boa noite, amigo do Facebook, que Deus abençoe ricamente. Estamos aqui para mais uma transmissão, um momento especial de louvor e adoração, porque Deus merece. Deus é bondoso, Deus é maravilhoso e digo mais, Deus ele te ama e lá do céu ele cuida de você, amém? Que Deus te abençoe muito ricamente, como nós estamos aqui habituados, todas as quartas nos encontramos aqui de maneira virtual, com uma produção para que isso chegue até você da melhor maneira possível e você tenha aí um momento especial, um momento mágico, assim por assim dizer, né? Um momento onde o Espírito Santo vai lhe tocar, porque aqui nós vamos orar juntos, nós vamos louvar a Deus, nós vamos estudar a palavra dele, desse Deus tão maravilhoso, amém? Bom, eu gostaria de agradecer aqui a nossa equipe, a nossa produção, né? Agradecer aqui a pessoa do Caio, o Shigeu, o Reinaldo, o Júlio, o Matheus, vocês já vão conhecer quem é o Matheus, o Juninho, e também hoje nós temos aqui a presença do pastor Diogo, ok? Amém? Bom, lembrando que você poderá participar aqui, interagindo conosco aqui, deixando aqui o seu boa noite. Nós já temos algumas pessoas aqui, olha só, Zélia Góes, boa noite, Deus seja louvado. E temos também aqui a Luza Tavares, boa noite. Que Deus seja louvado pela sua participação conosco. Lembrando que você terá a oportunidade de deixar o seu pedido de oração. Por si próprio, pela sua família, ou de repente por alguém que você conhece. Ou até aquele agradecimento, aquela coisa legal, aquela coisa bacana, aquela bênção que aconteceu na sua vida. Então, que você possa deixar registrado aqui. E nós vamos aqui mencionar. E em breve, o pastor Diogo estará orando por você em especial. Amém? Bom, gostaria de chamar aqui a nossa equipe de louvor para esse momento. Um momento aqui de adoração, através de músicas, através aqui desses hinos, desses louvores. Convido aqui o Reinaldo e o Matheus. Boa noite a todos. Nós queremos agradecer mais uma vez de estarmos juntos nessa noite adorando a Deus, glorificando e santificando esse nome maravilhoso de Deus. E nós aguardamos aquele dia. Durante a semana nós trabalhamos, durante o dia nós vimos que tivemos saúde, ficamos alegres e felizes por estarmos mais uma vez adorando e louvando o santo nome de Deus. E eu aguardo aquele dia quando Cristo voltar. Quero estar numa mansão sobre o monte. Eu quero estar de olho naquele vale lindo e maravilhoso, animais brincando e a gente sorrindo, felizes por ter visto a face de Cristo. E esse é o momento de você adorar junto com a gente. Cante esse hino junto com a gente, mansão sobre o monte. Aguarde o dia, vamos cantar. Aguarde esse dia maravilhoso que eu guardo também. E você aguarda esse dia como eu estou aguardando, que você possa adorar a Cristo junto comigo nesse momento. Aguardo o dia de emoção sem par, no qual terei um belíssimo lar entre colinas e vales formosos, onde se avista a cidade eterna. Terei uma casa no alto do monte, com flores lindas por todo o jardim. Aves cantando nas copas frondosas, rejubilando a vida sem fim. Manhãs bem claras, sem nuvens escuras, o sol raiando
radiante está sempre a brilhar. Animaizinhos, sem susto ou temores, entre crianças a correr e a brincar. Terei uma casa no alto do monte, com flores lindas por todo o jardim, aves cantando nas copas frondosas, rejubilando a vida sem fim. Amém. Amém. Que mensagem musical maravilhosa, que louvor assim, falando um pouquinho do céu, das coisas espirituais. Tenho certeza que você gostou e vai continuar gostando, porque muita coisa boa ainda tem. Nada melhor do que juntos adorarmos a Deus através de tudo isso que a gente está fazendo e sendo também um mensageiro. De que forma? Compartilhando. Nós temos aqui diversas pessoas assistindo conosco aqui, ao vivo, e a gente pode dobrar esse número de telespectadores ao vivo de uma simples forma, compartilhando. Vamos fazer isso junto? Eu gosto de me aproximar aqui e olha só, e vamos fazer isso junto. Aqui embaixo você tem a opção da ferramenta aqui de compartilhar e aqui, e dar um clique, pronto. Fazendo isso, nós vamos levar essa bênção a mais pessoas. Bom, nós falamos um pedacinho, nós através da música falamos um pouquinho sobre o céu, um pouquinho sobre um lugar maravilhoso. Aqui na Terra nós temos alguns lugares especiais também. E eu queria falar para vocês do Spa Adventista. E vou pedir para o Caio, nesse momento, Caio, soltar para a gente aqui um videoclipe para que você, que de repente não conhece esse lugar, venha conhecer e se programar para estar lá um dia, descansando um pouquinho. Você merece. Se prepare para mudar de vida. A Clínica Adventista Vida Natural é o lugar perfeito para você encontrar saúde e bem-estar. Pois trabalhamos para a restauração do corpo, mente e espírito. Aqui temos um interesse real na sua vida, através de um ambiente rodeado pela natureza, medicamentos naturais e alimentação saudável. Não queremos somente tratar. Queremos também prevenir outras doenças e reeducar o seu estilo de vida. Nossos tratamentos existem para atender a todas as suas necessidades. A clínica conta com uma equipe médica de ponta, programa de fitness, fisioterapia, hidroterapia, massoterapia com óleos essenciais, tratamento com argila, fitoterapia, psicoterapia, palestras educativas e aconselhamento espiritual. A Clínica Adventista Vida Natural também tem um programa nutricional balanceado que evita o uso de ingredientes de origem animal e prepara refeições deliciosas e saudáveis com ingredientes selecionados e frescos, com o maior objetivo de cultivar a sua saúde. Toda a nossa estrutura funciona para cuidar e fornecer os 8 fatores de saúde: água pura, luz solar, exercício físico, ar puro, alimentação natural, repouso, abstinência do que é nocivo e confiança em Deus. Sua vida requer todo cuidado e atenção e queremos cuidar de você. Venha desfrutar de um novo estilo de vida saudável. Vem! Clínica
Clínica Adventista Vida Natural. Feliz vida nova. Santo somente ao Senhor. Nós iremos cantar esse hino juntos agora. E você que está em casa, cante conosco. Adora a Deus. Santo somente ao Senhor. Santo somente é o Senhor, digno de todo louvor, Deus de bondade, justiça e amor. Santo somente é o Senhor. Santo somente é o Senhor, digno de adoração. Deus que é fiel, Deus de paz e perdão. Santo somente é o Senhor. Santo, Santo, Santo somente é o Senhor. Santo, Santo, Santo somente é o Senhor. Santo somente é o Senhor, digno de adoração. Deus que é fiel, Deus de paz e perdão. Santo somente é o Senhor. Santo, Santo somente é o Senhor. Santo, Santo, Santo somente é o Senhor. Santo somente é o Senhor. Amém. Amém. Meu cordial boa noite a todos vocês que nos acompanham neste momento, aqui pela live do Espaço Novo Tempo do Jardim Europa. Hoje é uma noite especial, uma noite de oração, é uma noite de fé, e nós não poderíamos iniciar o nosso momento de reflexão da Palavra de Deus de outra maneira a não ser orando. Eu quero te convidar para que onde você esteja neste momento, para que você se concentre naquilo que vamos fazer agora, porque vamos adentrar ao trono da graça. Se porventura você estiver em casa, que você reúna agora os teus familiares ao redor de você. Se você estiver ainda no caminho, indo para casa, que você coloque o seu fone e feche os seus olhos, para que juntos a gente dedique agora esse momento em oração ao nosso Pai.
Feche seus olhos, vamos orar. Pai bondoso, nós, pela fé, neste momento nos adentramos nas cortes celestiais, para diante do teu trono, humildemente, Pai bondoso, pedimos uma bênção especial sobre os teus filhos neste momento. Pai querido, esse mundo que nós estamos vivendo está louco. A impressão que temos é que às vezes as coisas estão virando de cabeça para baixo. Coisas que eram tão seguras e firmes para nós, hoje não são mais. E Pai bondoso, em momentos tão difíceis como este que estamos enfrentando, nós precisamos da Tua graça, do Teu poder, da ação do Deus Espírito Santo na nossa vida, Pai. São tantos os filhos Teus que estão lutando contra doenças, lutando por sua vida nos leitos dos hospitais, mundo afora. E nós queremos neste momento orar por cada um deles. Nós queremos orar, Pai bondoso, pelas equipes médicas, de enfermagem, as equipes de saúde que têm se dedicado e trabalhado tão arduamente em prol da vida de milhares de pessoas. Que sejam a todos eles concedido coragem, discernimento e, acima de tudo, fé, esperança de que eles estão sendo usados como instrumentos nas tuas mãos. Eu quero orar também, Pai, nessa noite, por aqueles que, devido às condições críticas que estamos enfrentando, perderam o seu trabalho ou tiveram redução de renda. Como pai, Senhor, eu sei o quão doloroso é olhar para a família e não saber o que fazer. É para esses teus filhos, Senhor, que neste momento nós queremos suplicar que dos altos céus Senhor envie anjos poderosos para estarem ao lado dessas pessoas, para que sombra alguma de dúvida, que sombra alguma de desânimo recaiam sobre elas. E que, apesar do momento difícil que estão enfrentando, tenham eles a certeza da condução de Deus na vida deles. Porque os teus filhos nunca serão desamparados por ti. Essa é a promessa que tu fizeste na Bíblia e nós confiamos, Senhor, nessas santas Escrituras. Então, Pai, é por isso que humildemente lhe suplicamos o cumprimento dessa promessa, Pai, na vida dos teus filhos aqui nessa terra. Vamos agora abrir a Tua Santa Escritura, ó Pai, e que nela encontremos conforto, que nela encontremos a esperança. E é por isso que pedimos a unção do Deus Espírito Santo, abrindo nossos olhos e o nosso entendimento, para a palavra que o Senhor tem guardado para nós nessa noite. Oramos em nome de Jesus, Pai bondoso. Amém. Evangelho de João, capítulo 2. Evangelho de João, capítulo 2. O Evangelho de João é um evangelho singular e eu particularmente gosto muito do Evangelho de João, porque, diferentemente do senso comum entre os cristãos, o último livro a ser escrito na Bíblia não foi o livro do Apocalipse. É bem verdade que o livro do Apocalipse é posicionado como o último livro da Bíblia, mas não foi o último a ser escrito. O último livro a ser escrito do cânon bíblico foi o Evangelho de João. João já muito idoso, já quem sabe vendo o seu fim chegando, ele olha para trás e tenta revisitar todos os episódios da vida de Cristo, da história da igreja. Já em mãos com os 3 evangelhos sinóticos, né, Mateus, Marcos e Lucas, já com todas as epístolas paulinas de Pedro em suas mãos, com o livro do Apocalipse já ali produzido, João tenta olhar para trás da vida de Cristo e trazer aquilo que, quem sabe, ficou faltando. Ou uma ênfase que os outros evangelhos, que os outros profetas não deram, João agora tenta no seu evangelho, o último livro ser escrito na Bíblia, resgatar a essência de muitas histórias
da Bíblia, a essência, quem sabe, do ministério de Cristo Jesus. E é por isso que o Evangelho de João é tão singular e é por isso que eu gosto bastante do Evangelho de João. E é por isso que no Evangelho de João você vai encontrar algumas histórias que não estão contidas nos outros evangelhos. Porque João tomou uma preocupação, um cuidado especial de trazer para nós, seus filhos na fé, aquilo que talvez ele, como o nosso pai espiritual ali, julgava ser o mais importante. Então, por isso eu tenho com muito carinho o Evangelho de João. E logo no capítulo 2, João nos conta o início do ministério de Cristo Jesus. E o ministério de Cristo não começa de qualquer modo. Jesus inicia o seu ministério de uma maneira muito interessante, ele demonstrando muito poder, eu até diria. É o evento que acontece na cidade de Caná, ali na região onde Jesus conhecia muito bem a região da Galileia. E vamos acompanhar a leitura do texto juntos. Abre aí a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 2, e lemos juntos a partir do verso 1 assim. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para esse casamento. Verso 3. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho, ou suco da uva. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Então ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse então no verso 7, enchei-as de água as talhas, e elas encheram, e as encheram totalmente. Verso 8, então Jesus determinou, tirai agora e levai para o mestre-sala, e eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho. Entre parênteses está escrito, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água. Fecha parênteses, chamou o noivo e lhe disse, todos costumam pôr primeiro o bom vinho e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. E verso 12, finalmente. Depois disso, desceu ele para Cafarnaum com sua mãe e seus irmãos e seus discípulos. E ficaram ali não muitos dias. Algumas coisas interessantes estão acontecendo aqui que saltam nossos olhos, que a gente precisa passar por elas antes de entrarmos na história propriamente dita. Lá no verso 9, você percebe que na maioria das versões bíblicas você vai encontrar uma fração do verso 9 entre parênteses. O que é isso? A ciência que estuda os textos bíblicos, ela tem se desenvolvido bastante, principalmente após a descoberta dos achados do Mar Morto, aí por volta do ano 1950. E percebeu-se então que algumas partes ou frações do texto bíblico não constavam nos originais ou nos manuscritos mais fiéis, vamos colocar assim, né? Então, foi feita uma revisão do texto bíblico e esses acréscimos aqui, por exemplo, é um acréscimo dos escribas. As Bíblias, então, vieram com essas pequenas informações para nos mostrar o que de fato era contido no texto original e o que de fato foi acrescentado ao longo da história. O que o escriba, o que o copista, na verdade, fez aqui ao relatar a história de Caná da Galileia, ele achou por bem fazer uma nota pessoal a respeito dessa história, dizendo que o mestre-sala não sabia de onde viera, se bem que sabiam os serventes de onde havia sido tirado a água. Isso não altera de modo algum aqui a essência daquilo que está contido no texto bíblico. É só para a título de curiosidade, de informação, porque possivelmente na sua Bíblia essa parte esteja aí destacada. E talvez até uma notinha de rodapé dizendo que
que essa parte não consta nos melhores manuscritos. Então é só para a gente entender o que está acontecendo aqui. Outra coisa em relação à palavra vinho. Tem se discutido muito se é vinho, se não é no vinho. Não é o assunto nosso aqui hoje, tá? Mas a tradução vinho ela está apropriada. Por quê? Porque o original que foi escrito, o evangelho, que é o original grego, não faz diferença entre suco da uva fermentado e suco da uva não fermentado. É uma palavra só para ambos. Então, ele pode ser tanto traduzido como suco de uva como vinho. Então, se o tradutor aqui escolhe por colocar vinho, é uma tradução adequada. Quem sabe um outro dia fica aí a curiosidade para você estudar a Bíblia e tentar entender se esse vinho era ou não fermentado, tá ok? Mas aqui é só para a título de curiosidade para nós introduzirmos a história. O que está acontecendo? Um casamento. O casamento nos tempos bíblicos era um evento enorme, muito diferente daquilo que acontece hoje. Apesar de empreendermos muito tempo, dinheiro, energia para os nossos casamentos de hoje em dia, que duram aí algumas poucas horas, 4, já contando a cerimônia e festa, 6 horas, e aqueles que são talvez aí um pouquinho mais abastados, podem se dar o capricho de fazer algo um pouco maior e mais robusto. Mas os casamentos nos tempos bíblicos duravam uma semana inteira. Então, aqueles que se casaram, tentam lembrar agora do período do seu casamento, como é que foi. Quanto que demandou de vocês, de organização? Imagine então organizar um casamento que dure uma semana. Olha, a gente prepara com todo carinho o casamento da gente. E tem sempre alguém que fica ali 3, 4 horinhas, come de graça e sai reclamando, é ou não é? Imagine você ter que sustentar uma multidão de pessoas por uma semana comendo e bebendo. Era essa a condição dos casamentos do tempo bíblico. E fica aqui mais uma sugestão para você estudar a respeito do casamento dos tempos de Jesus, porque é muito interessante. E se você estudar todo o processo do casamento nos tempos bíblicos, vai te ajudar muito a entender ali o sermão profético de Jesus do capítulo 24 e do capítulo 25 do livro de Mateus. Se você tiver assim, uma compreensão da cultura judaica e como eram organizados os casamentos bíblicos, a sua compreensão desses 2 capítulos será outra. Mas o que é importante para nós aqui nessa noite é que, em algum momento, a coisa deu errada no casamento. E essa aqui é a primeira lição que nós vamos aprender do texto bíblico de hoje. Lá no verso 3. E tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. A primeira lição que nós precisamos aprender na nossa vida é que, por mais competentes que nós sejamos em planejar as coisas podem dar errado. E isso é uma verdade na sua vida profissional, na sua vida familiar, no convívio da igreja. Não importa o quanto nós nos preparemos para fazer alguma coisa, as coisas podem invariavelmente darem errado. E é preciso nós termos assim muita tranquilidade de espírito mesmo para conseguirmos entender esse momento. Porque com muita frequência, diante das dificuldades das coisas, da vida, a gente tende a perder a cabeça. Imagine vocês aqui, qual seria o escândalo e qual seria a dor de cabeça para a família daqueles 2 noivos, ao perceberem que no meio da festa, ou melhor, já do meio para o final, do terço final da festa, havia acabado ali a bebida. Sem dúvida nenhuma, isso seria motivo, assim, sabe, de muita chacota para aquela família. Talvez você pode imaginar todas as vezes que em Caná, aqueles noivos passassem pelas ruas, as pessoas se cutucariam umas às outras, né, e dizeriam assim: ah lá, o casal da festa que acabou o vinho, que acabou o suco da uva. Por mais que a gente se comprometa com as coisas e a gente se esforce para fazer o melhor e a gente se dedique bastante a isso, os problemas sempre acontecem. Essa é a primeira lição do texto bíblico. A segunda lição é a resposta que a gente dá quando os problemas acontecem. Eu não sei você, mas assim como eu,
mas assim sou eu, aliás. Eu sou muito racional, mas muito racional. E normalmente a minha primeira resposta aos problemas e às diversidades da vida é tentar buscar uma solução racional para isso. E muitas vezes a racionalidade tira ou oblitera a ação do Espírito de Deus, a ação de Cristo. E a mãe de Jesus tem uma lição preciosa para dar para mim, acima de tudo, e também para você que está acompanhando a gente aqui. A gente pode se preparar, as coisas vão dar errado, mas a solução não reside em nós mesmos. Ao ver o problema que estava acontecendo ali, a mãe de Jesus vai em busca dele. E ela vai levar, por saber que ele tem condição de resolver aquela situação, ela vai levar então aquele problema para Cristo. Que tempo já faz, eu gosto muito dessa música, que tempo já faz que você não fala com o teu Deus? Há quanto tempo você não dobra os seus joelhos para diante do Eterno, diante do trono da graça, buscar auxílio para a solução dos problemas da sua vida? Parece uma coisa pequena e boba, mas a natureza nossa de pecado, ela nos leva para o oposto. E por incrível que pareça, nos momentos de dificuldade, a nossa tendência não é buscarmos a Deus, é pelo contrário, é tentarmos resolver por nós mesmos. Normalmente, depois de quebrarmos muito a cara e estarmos mais fundos ainda no poço, é que então olhamos para cima e buscamos a ajuda de Deus. Senhor, me ajuda, Pai. Estou agora aqui no fundo do poço. A nossa reação diante dos problemas é muito parecida com a reação de Pedro. Ao andar sobre as águas, desviou os seus olhos do mestre e afundou. E aí, afundando e se afogando, lembra então que tem um mestre diante dele. O mesmo mestre que lhe deu condição para caminhar sobre as águas até então. Parece pequena e boba essa lição da mãe de Jesus, aqui, no verso 3, mas ela é preciosa. Felizes são aqueles que buscam o reino de Deus em primeiro lugar na sua vida, com a certeza de que todas as coisas que eles precisam serão acrescentadas a partir de então. Na madrugada de ontem para hoje, eu estava conversando com uma pessoa muito angustiada a respeito do futuro, a respeito do trabalho, precisa de uma resposta de imediata de Deus para que uma vaga de emprego saia. E por conta disso, essa pessoa está longe da família, longe de quem ama e está sofrendo bastante. Mas eu fiquei assim muito tocado espiritualmente falando ao conversar com essa pessoa na madrugada na madrugada de hoje, ao perceber que apesar da aflição, da angústia de não ver ainda uma solução imediata para o seu problema, ela estava em paz, tranquila, porque tinha certeza de que Deus estava à dianteira de todo o problema. Na verdade, eu estava acordado resolvendo um outro problema, e lá por volta das 2h da manhã, essa pessoa me viu online nas mídias sociais e me chamou. Ela tinha acabado de levantar para orar e buscar a presença de Deus e buscar de Deus a solução para o seu problema. Acabou o vinho e a mãe foi a Jesus. No verso 4, nós temos mais lições para aprender. No verso 4, no fim, Jesus olha para sua mãe e diz assim: ainda não é chegada a minha hora. E essa resposta divina de Deus para as nossas orações talvez seja a resposta mais difícil para nós engolirmos e conseguimos conviver com ela. Porque às vezes quando Deus diz sim, louvado seja Deus. Quando Ele diz não, é decepção. Por quê, Senhor? Mas quando Ele diz, olha, ainda não é a hora, meu irmão, as pernas não ficam mais inquietas, a ansiedade vai lá em cima e o estresse vai subindo junto.
como é difícil para a gente conseguir viver no tempo de Deus. Para esse Deus que 1000 anos são como se fosse um único dia. Para esse mesmo Deus que lá no Jardim do Éden disse assim, eu vou morrer, com o mesmo poder de quando no Calvário ele verteu o seu sangue no madeiro. É esse o Deus que eu e você servimos e adoramos e acreditamos. Que mede as coisas com uma régua completamente diferente da nossa. E como é difícil para nós conseguirmos entender isso. Como é difícil para a gente conseguir conviver com a perspectiva do reino. Porque a gente quer o hoje, a gente quer o agora. Às vezes, na vida ministerial, a gente precisa lidar com certa frequência com o tempo. Principalmente na solução de problemas. Eu me recordo de uma certa vez que um irmão nosso havia, infelizmente, cometido um grande pecado e destruído a sua família, a sua casa. E a igreja estava escandalizada com toda essa situação. E as pessoas nos pressionavam para tomar uma decisão rápida e assertiva. E o WhatsApp não para de vibrar, né, de mandar mensagem quando estamos vendo contextos assim. Como a gente quer que as coisas sejam rápidas e apressadas. E eu me recordo de uma dessas situações, conversando com um irmão que estava assim, sabe? Quase botando a faca no meu pescoço, dizendo assim, pastor, nós temos que resolver o problema. E eu perguntei assim para ele, qual o problema que nós temos que resolver, meu irmão? E ele falou assim, o problema do pecado do irmão. E eu falei assim, o irmão já pecou? Já pecou, pastor. E o que você quer que eu faça a respeito disso? O erro já está feito. E não há nada que eu e você, eu disse para ele, possamos fazer, não há nada que eu e você, fugiu agora aqui a palavra, que a gente possa fazer para mudar a realidade do fato. A gente é muito mais feliz, espiritualmente falando, quando a gente consegue viver na perspectiva do tempo do reino de Deus. Não é com atropelo, não é com afobação, mas é com cuidado. Com o mesmo cuidado que Jesus teve, por exemplo, já que estamos falando aqui de lidar com o pecado alheio, que Jesus teve quando ele tratou do pecado de Maria e do pecado de Simão. Naquele episódio, quando ela adentra o jantar, quebra todos os protocolos sociais, e derrama um perfume nos pés de Jesus e seca com seus próprios cabelos. Você é estudioso da Bíblia e você sabe que essa mulher era uma prostituta e foi perdoada por Cristo e alcançou a salvação em Cristo Jesus. E quando ela entende que Jesus estava próximo a morrer, ela quis então fazer um carinho, uma despedida para Cristo. E é por isso que ela tem aquela atitude. E você sabe que a razão de Maria ter se tornado uma prostituta, o culpado dessa vida difícil, dessa decisão pecaminosa que ela teve, foi Simão. Mas naquele dia, Simão não pensou 2 vezes em julgar aquela mulher. O que essa mulher está fazendo aqui? E eu acho incrível a maneira como Jesus lidou com os dois lados. Ele não tomou partido nem de Maria e nem de Simão. Jesus poderia ter exposto Simão na frente da rodinha de amigos ali na hora, mas Jesus não fez. Ele conta uma história e diz a Bíblia que só Simão e Maria entenderam. Sabe por que Jesus faz isso? Ele não tinha afobação. Ele não tinha pressa. Ele tinha só um objetivo naquele dia: salvar ambos os lados, tanto Simão quanto Maria. Tem hora certa para tudo, não é esse o ensinamento que Salomão dá no livro de Eclesiastes, capítulo 3? Há tempo para tudo. Há tempo para tudo nessa vida. Há tempo, inclusive, para perder o emprego, para chorar, para lamentar. Há tempo para tudo nessa vida. É uma lição dura, mas que eu e você precisamos aprender a entender
e desenvolver a habilidade de entendermos o tempo de Deus e vivermos com isso. Disse Paulo uma vez para Cristo: Senhor, resolva o problema do meu olho, me arranca esse espinho na carne. E qual foi a resposta de Deus para Paulo? Minha graça te basta. Ainda não é a hora, Paulo. É só na ressurreição, no seu caso. No verso 5, Maria dá o passo de fé. A oração de fé move o braço de Deus, disse Ellen White. E é exatamente isso que Maria está fazendo aqui. Ela não fica sentada no seu sofá reclamando da vida, reclamando dos problemas, murmurando contra a família, murmurando contra os amigos, murmurando contra o empregador, murmurando contra a igreja, murmurando contra o pastor, murmurando contra a vida, murmurando contra Deus. Não. Ela tem uma atitude de fé. E a diferença entre tomarmos uma atitude como a de Maria e sermos presunçosos é a fé. E é o que Maria está exercendo aqui. Fé de que, se ela agir baseada na confiança que tem de que o Senhor Jesus pode mudar o destino ou a sorte daquele casamento, ela age. Ela vira para os servos que estão ali e fala assim: olha, está vendo Jesus? Façam tudo o que ele mandar. Essa aqui já é uma outra lição. Dar o passo de fé é muito difícil. Porque é como dirigir um carro numa estrada de um denso nevoeiro e você não consegue enxergar 10 metros na sua frente. E você vai avançando, e à medida que você vai avançando, que você vai observando aqui algumas poucas referências da estrada à direita, à tua esquerda, e você vai seguindo com o seu carro. Isso é avançar em fé. É não ter a condição de enxergar ainda o resultado de tudo, mas continuar avançando. Eu gosto da música do Fernando Iglesias. Eu vou, Senhor. Eu estou cansado, mas vou. É um desafio espiritual para nós irmos, continuarmos, avançarmos em fé. Mas não adianta avançarmos em fé e continuar fazendo as coisas do jeito que a gente quer fazer. Senhor, eu quero que o Senhor me abençoe, mas tem que ser assim, olha. Está aqui a lista, ó. Tá bom? Senhor, item 1, item 2, item 3, e me abençoa nisso aqui. E você talvez tenha ouvido esse tipo de pregação por aí afora. Não. O parâmetro do reino não é o meu parâmetro, nem é o teu parâmetro. Para movermos o braço de Deus, não tem outra forma de fazê-lo a não ser estando conectados com a sua palavra, cumprindo a sua vontade. O braço do Eterno não se move para incrédulos. Vou repetir. O braço do Eterno não move para incrédulos. Para gente que sabe o que é certo fazer, mas ainda decide por fazer o errado. Façam tudo o que ele vos disser. Então eles pegaram ali algumas talhas de pedra, que é uma espécie de bacia usada nos rituais de purificação dos judeus, do judaísmo. E ali encheram com 2 ou 3 metretas, dependendo da versão bíblica que você estiver usando. Essa é uma medida que não é romana, é uma medida grega, e cada metreta tem, em média, aí de 30 a 40 litros. Ou seja, a gente está falando aí de 2 ou 3 metretas, nós estamos falando aí algo em torno de 100 a 120 litros, né? De água que foi recolhida ali. Então, no verso 7, temos a última lição de todas.
para nós nessa noite. Vamos só fazer uma pequena revisão. A primeira lição espiritual que vimos nessa noite é que apesar de nos esforçarmos e planejarmos a nossa vida, os problemas sempre vão acontecer. A segunda lição que a gente não pode esquecer é que diante dos problemas devemos buscar apoio e socorro em Cristo Jesus. A terceira lição que não podemos esquecer é que precisamos entender o tempo de Deus. Na hora certa, Ele age. A lição 4, que aprendemos através desse texto, é que não podemos querer mover o braço de Deus em nosso benefício, estando desconectados da sua vontade. E é por isso que precisamos fazer tudo o que Ele nos manda fazer. E, finalmente, a última lição espiritual, a quinta lição espiritual desse casamento que aconteceu em Caná da Galileia, está no verso 7. Jesus lhe disse: enchei de água as talhas. E eles as encheram totalmente. Obviamente, nesse dia, Jesus falou de água, Jesus quis dizer água mesmo, H2O. Mas nós também sabemos que água na Bíblia é também um sinal do Espírito Santo. E aqui eu faço uma apropriação desse significado bíblico do Espírito Santo de Deus como a água. Nós precisamos nos encher do Espírito Santo. E a fórmula, se é que existe algo parecido com isso, a fórmula para nos enchermos do Espírito Santo é só uma. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. É com os joelhos dobrados no chão e estudo diligente, gastando tempo com a palavra, com a Bíblia, é que vamos nos encher do Deus Espírito Santo. A gente percebe, a gente sente quando as pessoas têm o Espírito, não é verdade? A impressão que a gente tem é que essas pessoas fazem oração e as orações delas são respondidas. A impressão que a gente tem é que essas pessoas, tudo que elas colocam a mão, apesar das dificuldades, apesar dos desafios, prosperam. Sabe por quê? Porque estão acompanhados da bênção do Deus Espírito Santo. Nós precisamos de viver uma vida assim. Uma vida cheia do Espírito, vibrante. Uma vida que tenha um significado religioso muito mais profundo. Uma vida religiosa, sabe, que quebre todas as barreiras da nossa própria mente, da nossa criação, da nossa cultura, do nosso entendimento do que é ser igreja, do que é fazer igreja. Ter uma vida plena, espiritual, sendo quebrados pelo poder de Deus e recebendo a substituição do poder dele na nossa vida, mudando o nosso caráter, nos assemelhando ao caráter de Cristo. Isso, meus irmãos, é muito mais do que retórica, é muito mais do que falar bonito. Vida espiritual é vida com poder. E como um servo de Deus e um servo dessa igreja, eu preciso encerrar o nosso momento de reflexão dessa quarta-feira à noite, pedindo para que você se encha do Espírito Santo de Deus. Ah, queridos, o dia que formos cheios do Espírito, essa igreja não será mais a mesma. O Evangelho será pregado e nós veremos Cristo voltar. Meu desejo profundo do meu coração é que essas 5 lições espirituais que aprendemos no capítulo 2 de João, e foi por isso que o idoso discípulo, deixou essa história com muito carinho aqui na Bíblia para nós. É para que a gente refletisse, aprendesse as lições
e colocássemos em prática na nossa vida. Quer você experimentar uma vida espiritual diferente? Siga esses 5 princípios da vida espiritual que aprendemos da história daquele dia na cidade de Caná, na Galileia. Feche seus olhos, vamos orar. Pai bondoso, eu quero pedir uma bênção especial sobre meus amigos que estão me ouvindo agora. Que o Senhor, por favor, derrame o teu poder e o teu Espírito sobre eles. Que eles tenham uma vida espiritual significativa. Que eles sejam espirituais no seu modo de viver, no seu modo de agir. E que, sobre hipótese alguma, possamos nós, professos seguidores teus, vivemos uma vida diferente dessa. Derrama sobre nós o teu poder, o teu Espírito. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Nós temos um louvor especial para você. Um louvor preparado com muito carinho. Eu espero que ele fale diretamente ao teu coração. Deus santo nome é. Vamos cantar esse hino para encerrarmos essa noite maravilhosa. Essa mensagem linda que foi pregada para nós nessa noite. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés, ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado, grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo joelho dobrará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Amém. Que você possa ouvir essa mensagem nessa noite e adorar a Deus através desses louvores. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés, ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome,
teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Amém, Senhor. Vamos orar. Pai bondoso, obrigado, Senhor, pela salvação que encontramos em Cristo Jesus. Obrigado pelo ministério do Espírito Santo em nossa vida também. Transforma a nossa vida, assemelhando-nos a Cristo Jesus, a fim de que a cada dia que passamos aqui nessa terra possamos ser transformados de glória em glória até o dia em que veremos Cristo Jesus. Que as lições que aprendemos em Caná nessa noite se façam constantes na nossa mente, que o Deus Espírito nos ajude a lembrar delas nos momentos de crise, nos momentos de dificuldades, e que assim a gente aprenda a esperar em Ti e avançar em fé. Nos dê uma boa de descanso, com a proteção dos anjos de Deus, e que o restante ainda de semana, de trabalho, de atividades, também estejam acompanhadas pela Tua bênção. Eu entrego a vida de cada um daqueles que estiveram conosco nesse culto, orando em nome de Jesus, Pai. Amém.